A cidade que mais cresce em Alagoas, terra de quem trabalha, do comércio forte, da nossa feira livre, terra do empreendedor, do asa gigante, time vencedor. Tem planetário, tem posto de saúde, ciclovia do trabalhador. É a terra da cultura e das escolas de tempo integral. Aqui tem restaurante popular e área verde, do corredor gastronômico da Avenida Ceci Cunha até o Bosque das Arapiracas. Tem a nossa zona rural que abastece todo o estado com hortaliças e frutas. Pense numa cidade que não para de se destacar. Vem pra cá! Vem. Olá, estamos dando início a mais um episódio do Papo Imobiliário, o podcast que conecta você às novidades e o que há de mais moderno no mercado imobiliário. E hoje o Papo recebe uma profissional que une visão técnica, visão de mercado e sensibilidade. É uma pessoa que eu já conheço há algum tempo, mas eu ando apaixonada pelo trabalho dela, venho indicando muito, ela tem que me pagar comissão. Brincadeira. Rafaela Pessoa, que é arquiteta, urbanista, formada pela UFAL de Arapiraca. Também advogada, colega de profissão, né, Rafa? É uma empresária que está à frente de uma construtora, a Prada, com uma pegada extremamente arrojada aqui na nossa cidade. E, além disso, ela é a esposa do Raul, mãe do Antônio, mãe da Esther, e consegue equilibrar isso, né, com muita excelência, com planejamento. A Rafaela é muito organizada. Eu venho acompanhando o trabalho dela, venho indicando muito o trabalho dela e venho me apaixonando pelos projetos que ela tem feito. Rafaela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra ter você aqui. Que coisa boa. E você sabe que o que eu tô falando é tudo verdade. A gente vem sentando muito, eu venho me reunindo com a Rafaela, a gente faz um network, a gente troca umas figurinhas, uma ajudando a outra, né, indicando o trabalho uma da outra, e tenho aprendido muito com ela. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Fale um pouquinho sobre você aqui, sobre essa paixão pelo mercado imobiliário, né? Você é arquiteta e agora não, já tem um tempo que vem construindo aí. Sim. Primeiro, grata pelo convite. Sou uma grande admiradora do Papo Imobiliário. Eu acho que é um conteúdo incrível no nosso ramo, né? E estar hoje aqui como convidada também é um prazer gigantesco e uma honra para mim. Sobre como foi que a construção civil chegou na minha vida, né? Eu venho de uma família de construtores, a minha mãe foi construtora, o meu irmão. E a arquitetura entrou na minha vida dessa paixão de infância. E quando eu terminei o curso, eu via que os projetos que eu estava à frente, eu me dedicava tanto com a execução, tanto, que eu percebi que eu estava fazendo um serviço de administração de obra. Não era só como arquiteta. Enfim, e dessa paixão pela execução, pela excelência no sair do papel, foi que surgiu a Prada Construtora. E hoje, assim, estamos no mercado há um pouco mais de 3 anos, mas já tenho a minha marca bem consolidada, como você disse, assim, tenho grandes admiradores como você. É um excelente, para mim, é um prazer de saber que você admira o trabalho meu como arquiteta e a execução da Prada, né? E essa sua visão, Rafaela, como arquiteta, porque você é construtora, é arquiteta também, você às vezes faz de engenheira, entende muito, eu acho que ele coloca numa posição muito privilegiada dentro do mercado, né? É claro que tem muito do seu mérito de estar ali atrás, de estar buscando, de estudar, que você estuda muito, né? Eu acho curioso que às vezes quando a gente senta para conversar, você entende exatamente o perfil do seu cliente e você consegue unir isso aos seus projetos e fazer projetos como esses que a gente tem visto ultimamente, que você não é aquisição e construção, você faz, constrói a venda da casa pronta e você idealiza ali, você consegue enxergar um projeto que atenda às dinâmicas atuais de família, do que as pessoas hoje estão buscando, de como é a vida hoje em dia, e você consegue desenvolver isso em um projeto de uma forma muito brilhante, porque a gente vê aí muitos construtores, muitas construtoras que fazem casas bonitas, fazem projetos atrativos, assim, quando eu me refiro à parte estética, mas que não vão tão a fundo
nessa questão da funcionalidade para a família, de atender às necessidades, de aliar essa parte estética com a funcionalidade. Não, isso aqui funciona melhor. Como você me perguntou essa semana, Natália, o que é que você acha? Eu coloco um lavabo, eu tenho aqui um espaço que eu preciso reduzir. E você acha que eu devo priorizar mais uma suíte ou lavabo na área gourmet? E aí a gente conversou sobre isso, né? Para que seja comercial, para que venda. Claro que todo mundo, quando vai construir, pensa nessa questão comercial, mas não vai tão a fundo, não estuda tanto o perfil do cliente. E eu acho que por isso que você tem tido tanto sucesso, né, nos seus projetos, nas suas vendas, e as pessoas têm se apaixonado tanto pelos seus projetos. Exatamente. Assim, hoje a Prada trabalha com 3 modalidades, que é a administração de obra, que é muito sutil, a venda da casa pronta, e as obras por aquisição e construção. Cada produto desse tem um estilo de vender. A aquisição e construção, a gente participa com o cliente de todas as etapas. Então, assim, a gente tem uma assertividade que não se compara com um imóvel pronto. É indiscutível. Quando a gente lida para a venda do imóvel pronto, eu sempre falo assim, eu estou comprando esse terreno. Vai ser em tal lugar do condomínio ou em tal lugar? Quanto é que vai ser a casa? Quem tem esse valor na casa, o que é que ela gostaria de ter? Como é o estilo de morar dele? Então, assim, a gente consegue ser bem mais Além de assertivo. qual é o perfil desse condomínio? Geralmente, qual é o tipo de pessoa que mora nesse condomínio? Pronto. Então, assim, a gente, quando a Prada surgiu, é indiscutível dissociar a minha pessoa de arquiteta CPF da Prada CNPJ. Isso é indiscutível nessa venda. As pessoas o que é que eu posso dizer? Associam. Está intrínseco, não tem o que verdade. discutir. Mas, assim, eu precisava ir além. Era muito além do que vender uma casa. Eu precisava vender uma experiência de morar como arquiteta. Como arquiteta, eu estou vendendo uma experiência de uma garagem, assim, que a sala vai se conectar com a cozinha, que tem uma ilha, que a ilha vai ter tantos lugares na ilha, porque a família tem em torno de 4 pessoas, aquele perfil de família, que a área gourmet tem uma grande esquadria que se conecta com essa cozinha, porque a forma de morar hoje é assim, as pessoas querem muita conexão, mas, assim, sem esquecer do que é íntimo, o que é social, os quartos são bem reservados, a suíte do casal sempre está num lugar muito estratégico para essa rotina da vida social da casa não atrapalhar na vida íntima do quem está no quarto. O tamanho dos cômodos, tudo isso são estratégias para a venda da casa pronta, porque isso tem que estar muito alinhado com o perfil do cliente. Quando a casa estiver pronta, o meu cliente vai ser esse, ele quer isso, isso e isso. Por isso que eu falo assim, com muita emoção quando eu apresento uma casa, porque foi aquela emoção que eu parei para desenhar no primeiro dia e tive. Então, assim, quem entra na casa, você como visitante e corretora, você sente tudo aquilo que eu estou falando aqui. Quando você abre a porta da casa, você vai sentir, independente de eu falar ou não isso. Verdade. E aí a gente vê o quanto é importante que os detalhes, né? Que os detalhes como importam. É diferente de você fazer uma casa. Eu vou fazer uma casa aqui. Hoje estão usando áreas integradas. Tá, cozinha integrada com... Mas não pensa nisso. Eu vou colocar esse quarto aqui numa posição estratégica, eu vou fazer esse maior, esse dá para ser um pouco menor, talvez uma suíte a mais, um closet a mais, mas cabe. Mas o que é que eu preciso priorizar aqui, né? Então, essa área gourmet está muito pequena, mas eu vou colocar um lavabo. Então, como é que isso vai discorrer e ficar de uma forma harmoniosa, que se preserve a família, cada integrante da família, né? E a rotina, o dia a dia, porque é isso que compõe a nossa vida e é isso que as pessoas olham quando vão comprar. E a oferta a gente tem muita no mercado. Com certeza. Né? A gente tem muita oferta no mercado. Então, quem sai à frente é quem consegue vislumbrar os detalhes. Com certeza. E, assim, nos imóveis da Prada, eu tive muito cuidado nas escolhas dos acabamentos. Quando eu idealizo esse cliente, eu vejo se uma pessoa fosse me comprar uma casa pronta, isso fazia sentido para ela?
entendeu? Uma pedra natural da fachada, um banheiro muito bem planejado, muito bonito, que, assim, deixa qualquer visita apaixonado pelo seu banheiro, pode ter certeza. Eu sou apaixonada por lavabos, por banheiro, e eu acho que isso fala muito sobre o dono da casa. E eu tenho certeza que, às vezes, a pessoa nem conseguiu fechar a venda, mas, indiscutivelmente, que vários itens da casa vão ficar eternamente gravados na cabeça das pessoas. Vai desde também a cor, como a gente falava aqui nos bastidores, antes de começar a gravar o episódio, a cor da casa, né? O lavabo, essas coisas encantam muito. E é o que vende. É o que vende, porque o cliente se apaixona por aqueles detalhes. Ele não vai lá, aqui tem quantos quartos, não. Ele vai olhar acabamento, ele vai olhar se aquilo é moderno. Porque, como eu falei agora há pouco, a oferta tem muita. Então, ele tem um leque de coisas para escolher, né? E esse cuidado faz toda a diferença. O que você percebe, Rafa, que hoje as pessoas estão buscando mais? Porque a gente vê que o mercado ele vem mudando um bocado, né? As dinâmicas das casas, com tem se enxugado muito os ambientes, para que tenham ambientes mais integrados, né? Algumas pessoas já viram falar sobre isso, mas eu acho que é importante. A vida pós-pandemia nos levou a ter uma conexão com a casa totalmente diferente. Antes, a casa, ela se restringia. Você trabalhar o dia todo, ir para casa, tomar um banho e dormir. A cozinha servia para a secretária cozinhar, ou a gente ir lá. E, assim, quando a pandemia chegou, a gente precisou estar em casa. Então, assim, a gente viu que a cozinha tinha que funcionar bem. A cozinha passou a ser um ambiente social. Será que aquela cozinha de antigamente já não faz sentido hoje? Não, mudou totalmente. Totalmente. Os móveis mudaram. Os móveis de área externa hoje são lindíssimos. Móveis de corda náutica, numa qualidade de acabamento incrível. Então, assim, as pessoas começaram a ver a casa como uma necessidade, é uma experiência, é um refúgio seu. Isso vai mudar completamente como você vai acordar e trabalhar no outro dia, entendeu? E essas características eu trago nos layouts dos meus projetos. Porque essa nova forma de morar das famílias reverbera nas escolhas de projeto. Essa história de sala de jantar, sala de estar, de cozinha separada, tudo isso já caiu por terra, né? A gente não vê praticamente mais isso e a dinâmica atual é totalmente diferente. É esse conceito open space, de tudo integrado, de todo mundo junto, né? E, assim, outra coisa que eu falo muito, o metro quadrado custa muito caro. Isso é inegável. Então, assim, todo metro quadrado tem que fazer sentido. Nós temos, assim, as pessoas migrando muito para condomínios, metros quadrados mais caros, consequentemente, casas menores. Então, cada vez mais precisa ser mais funcional, precisa ser, como você falou, cada metro quadrado precisa fazer sentido. Não dá para jogar de qualquer jeito. O corredor precisa ter uma funcionalidade, ou ele ser um corredor e uma rouparia, ou uma adega, ou algo que faça sentido para a rotina daquela casa. A área gourmet é um espaço de receber, porque já não existe mais a sala de jantar. Então, assim, a área gourmet precisa fazer, às vezes, dessa sala de jantar de antigamente. Então, ela precisa ser ampla, ela precisa receber. O porte da casa tem que estar alinhado com esse porte dessa área gourmet. Que tamanho é a casa? Essa área gourmet cabe 8, 10 pessoas tranquilamente? Como é essa integração com a área externa? Ver o céu antigamente, aquelas grandes aberturas, aquelas paredes de vidro gigantescas, era atributo de uma casa de alto padrão. Hoje caiu por terra. Mesmo na casa de médio padrão, a gente tem que considerar essas nuances de você estar na mesa da sua área gourmet e conectar com um gazebo, com um jardim, com uma faixa paisagismo, de grama. Luminosidade natural. Exatamente. Esse refúgio... Elementos naturais, né? Para trazer aconchego. Esse refúgio do morar faz muita diferença no dia a dia, na qualidade de vida mesmo. Certamente. E é preciso estar muito atento a isso no seu lugar como arquiteta e como construtora, né? E que bom que você conseguiu unir isso aí muito bem. E assim, sabe, Natália, outra coisa que eu tenho muito cuidado é que, às vezes, o cliente ele nem está procurando isso. Ele não tem essa maturidade. Não, eu quero
um lugar na minha área gourmet que tem uma grama que eu pise no chão. Ele não tem essa poder de visualizar isso. Mas eu, como arquiteta e como construtora, eu tenho que antecipar essa necessidade. E, às vezes, quando ele vê pronto, não é uma coisa que ele diga, isso aqui eu não sabia, mas aqui eu gostei, não. É até inconsciente. Ele diz, eu amei. Não sabe nem nomear porque amou. Não sabe nem nomear. Mas é a sensação de bem-estar. De bem-estar. Né? De acolhimento, de poder viver ali, curtir Porque, o lugar assim, que se está. Você, como corretora, você sabe, a casa não é só, aqui é uma garagem, aqui é um quarto, aqui é uma suíte, aqui é um closet. Não, Verdade. Isso daí todo mundo tem. Isso daí toda casa tem. Tem 50 construtores na cidade e todas as casas. Vai ter uma garagem, vai ter uma sala, vai ter uma suíte, vai ter isso. Agora, como é que isso vai estar otimizado na sua vida? O que é que aquilo faz sentido na sua vida? Entendeu? Entendi. Isso aqui, às vezes, as pessoas dizem, Rafa, sua casa vende muito rápido. Mas porque desde quando eu escolhi o terreno, quando eu projetei, quando eu escolhi os acabamentos, eu sempre pensei na experiência do cliente. Eu vejo, a gente vê, isso é muito básico, assim, de se pensar, mas nem todo mundo coloca em prática. De se colocar no lugar do cliente, dizer aqui o que é que eu... Não, a minha realidade financeira, a minha vida não é assim como a desse cliente que eu estou construindo essa casa, mas se eu estivesse no lugar dele, como é que eu ia querer? Como seria a minha vida? Então, pensar isso já faz toda a diferença. E isso se aplica a você que é arquiteta, que é construtora, mas a quem é corretor, a todo mundo que está participando dessa engrenagem aí, se colocar no lugar do cliente para poder vender o que ele precisa, que vai ser melhor para ele. E isso aí faz a diferença para a venda de qualquer pessoa, não é verdade? Exatamente. E alguns profissionais se esquecem de se colocar nesse lugar. Assim, essa empatia, eu acho que a gente tem que sair de casa com ela. Assim, às vezes, dentro dos meus colaboradores, os perrengues do dia a dia, que acontecem, viu? Às vezes você vê a casa da Rafaela linda, não tem defeito. Mas, assim, houve de tudo e a gente tem que tomar a frente para resolver. E eu falo muito com isso com os meus colaboradores. Se fosse você que fosse comprar a casa, como você faria? Era esse o acabamento que você queria? Então, vamos fazer melhor? Não deixe o cliente E isso aí é um desafio, né? Mão de obra dessa galera aí é um grande desafio. E é outra coisa que eu vejo que você tem se saído muito bem é em cumprir prazo, né? Você tem o planejamento, beleza, mas mão de obra de pedreiro, de pintor, de gesseiro, meu Deus do céu, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém a dor de cabeça que isso dá. E aqui na nossa região interior... Muito mais. Eu ia falar um palavrão, mas... dá muito trabalho. E você tem conseguido, né? Sim. Quando, por exemplo, iniciamos 2026, fazemos um panorama de tudo o que aconteceu em 2020, de 2025, tudo o que aconteceu, tudo que foi planejado e não aconteceu. E para 2026, já existe um planejamento dos próximos 12 meses. Porque, assim... A construtora, assim, a Rafaela é uma coisa, a Prada é outra. E a Prada não tem muitos anos no mercado, não tem uma estrutura gigantesca. E a intenção da Prada não foi essa estrutura gigantesca. Eu nunca pretendi volume. Eu pretendi qualidade. Então, quando eu sentei nos primeiros dias do ano e planejei todo o ano, é baseado nisso. E ela planejou mesmo, viu? Porque a gente estava conversando, ela, não, já planejei todo o meu conteúdo de marketing do ano inteiro, eu já quero fazer tantas obras. Eu digo, menina! Exatamente. Nós planejamos quantas obras vão ser de aquisição e construção, quantas obras vão ser de casa para venda, se for pegar alguma reforma, como é que vai ser, o porte que vai ser. Esse planejamento tem que estar alinhado com a contabilidade também, porque os números importam. Então, assim, não, sem dinheiro a obra não sai do canto, né? Com todas as nuances de reforma tributária, enfim. Tudo isso tem que ser considerado. O nosso ano político. Ano político, ano de eleição, Copa, vários feriadões, entendeu? Vai dar tudo certo. O ano tem vários feriados prolongados. Quando a gente trabalha em condomínio, tem a questão do condomínio, tem dia que o condomínio imprensa diz que no outro dia ninguém vai trabalhar. E, assim, tudo isso tem que ser considerado para um bom planejamento. Quando eu digo que a gente vai trabalhar tantas obras no ano,
É porque, assim, infelizmente não dá para estar fazendo de qualquer jeito e contratando para ter volume quando a gente não consegue entregar ou mesmo entregar sem excelência, que não faz Mas a sentido. gente está num mercado que tem muito atraso de obra, né? Aqui é muito difícil pessoas que cumpram o prazo rigorosamente, né? A gente já está acostumado, entrega em tantos meses. Aí você já pensa, pediu 6 meses, mas vai ser 8. Pediu 6 meses, vai ser 1 ano. Você atribui isso a quê? Esse atraso do pessoal aí, das construtoras, dos construtores? Falta de planejamento mesmo. Porque, assim, quando eu tenho um estilo de trabalhar que é o quê? Eu traço um plano de negócio para cada obra. Quanto eu vou gastar de mão de obra, quanto vai ser de material, quanto vai ser de acabamento, quanto vai ser do corretor, do marketing, disso, daquilo. E a gente tem que tratar o plano B também, se tudo der errado. Principalmente isso, a questão financeira, com os prazos. O pedreiro me deixou na mão. Vir com o outro, pagar bem, ser eficaz. Compras, né? As compras, porque às vezes também tem atraso nisso. Esse planejamento de compras é muito importante. Assim, eu faço uma mentoria, e na mentoria a gente fala muito sobre isso, que são 5 problemas na área da construção. E o primeiro deles, que Vamos falar como pilares também, né? Porque o primeiro deles que compromete muito a nossa rentabilidade e os prazos de execução é a falta de planejamento na compra, entendeu? Não, eu falei direto da compra porque eu venho do mercado imobiliário antes de ser corretora, né? E eu sei que é um gargalo a compra, porque tanto do viés financeiro, porque aumenta muito, né? Sofre muita oscilação, quanto de prazo de entrega, que tem muito atraso. Chega no final do ano, as empresas param. Travam. Tem a questão, o cimento para, aumenta o valor, você pagando caro, não entrega. E assim, cada momento da construção tem que ter muito esse planejamento. Eu vou só abrir um leque, por exemplo, ontem eu estou fazendo uma obra de uma aquisição e construção que é no Portinari. E nós estamos finalizamos a parte da alvenaria, começou o reboco e a coberta. E hoje eu já tive uma reunião de alinhamento com a minha cliente a respeito dos acabamentos, por exemplo, de granito. Eu já estava fechando o granito, fechando o piso, ela estava escolhendo a cor dos metais, isso, aquilo. E assim, isso para mim faz todo sentido. Para ela, mas Rafa, ainda falta tão longe. Não está. Porque assim, eu cobri, finalizei, fiz o piso, fiz aquilo, eu já estou com o marmoreiro, olha, só venha montar. Vem o piso, já compra do piso. Eu compro algumas coisas direto de fábrica. Tem os prazos. Mas aí está explicado. Você já explicou. Por isso que você consegue, né? Porque você está se antecipando. Se antecipando. E assim, um bom contrato, eu acho que clareza com o cliente é muito bom. Isso. No contrato, quando a gente faz um orçamento, eu falo muito com isso sobre o cliente. Olha, em tal momento a gente vai ter que estar decidido isso. Você não vai deixar para decidir isso no último dia, no dia que eu estou botando vaso sanitário. Não, isso daí já terminou a obra. Entendeu? Essas decisões têm que ser, tal dia a gente tem que decidir isso. E assim, praticamente tudo é definido no contrato. Uma coisa ou outra que fica, a cor do piso, se vai mais cinza ou mais bege. Mas a gente tem que definir um modelo, um tamanho, um acabamento, um valor. Porque, assim, essa previsibilidade é necessária para mim e para o cliente é excelente. Porque, assim, hoje as coisas são muito caras. E não faz sentido a construtora chegar, eita, isso daqui está 5 mil reais mais caro, isso daqui está 10, isso daqui está 20, aqui está 30. Aí o cliente chega no final e diz, rapaz, você me enrolou. Você disse que a minha obra ia ser 300 mil, eu já gastei 500. Mas, assim, ele saiu mudando... Ou você não foi clara com ele o custo das coisas que a gente planejou um porcelanato 70 por 70, e do nada ele quer 1 por 1. E aí a gente esbarra em questões, em valores, em pilares que se replicam para tudo, em se tratando de empreender, né? De empreender, eu falo de construtor, eu falo para a gente que é corretor, que é profissional liberal, que está empreendendo todo o tempo. Então, para tudo que vai fazer, se faz dessa forma... o resultado... A possibilidade de dar certo é bem grande. É muito maior. E aí a pessoa fica mais tranquilo também, né? Essa clareza, assim, do processo e do contrato e da planilha, o que é que vai... assim, eu tenho muito prazer de ser muito clara. Eu acho que vender a verdade, clareza, é muito confortável. E você deixa o cliente muito seguro.
né? E as coisas vão correndo de uma forma tranquila. E, assim, é bom trabalhar assim, né? Do que a gente está aperreado o tempo todo. E a gente tem, Rafa, uma parceria, né? Eu não estou falando nem em termos de venda, de tudo, mas, assim, a gente tem uma parceria que a gente está sempre conversando, trocando, se ajudando. Como você vê a sua parceria com os corretores? Como você vê também o trabalho deles, a prestação de serviço nesse processo? Porque o corretor eu sempre disse isso, eu sempre enxerguei dessa forma, né? Nós, corretores, somos a equipe de vendas das construtoras, do construtor. A gente vê aí construtor que quer fazer, às vezes, de corretor e quer vender o imóvel para poupar, pagar uma comissão. Isso é uma furada, né? A gente conversou isso lá no começo, né? Então, eu queria saber essa sua visão, assim, do mercado. O corretor, ele sempre foi, assim, um dos grandes atores na Prada. Quando a Prada surgiu, eu sentei com... Eu nunca esqueci, tem muito tempo isso. Acho que o primeiro projeto que eu fiz para um construtor, eu lembro que eu sentei com o Kelton na sala da minha casa e apresentei um projeto para ele, que era uma casa para venda. Isso foi quando foi lançado São Lourenço, imagine. Faz tempo. E naquele momento eu já entendia, não tinha Prada, eu estava acabando de me formar. E assim, desde aquele momento eu entendia como o corretor ele é um dos atores principais nesse sucesso. Pronto. Hoje, muito mais do que a parceria, eu discuto mesmo, como eu cheguei para você e disse, Natália, você acha que é mais estratégico a segunda suíte ou o lavabo na área gourmet? O que é que faz mais sentido? Eu só tenho 3 banheiros na casa e eu tenho que escolher onde é que ele vai ser. Você, como que está na ponta com o cliente, o que é que faz sentido na vida dele nessa conformação de imóvel, né? Porque, assim, cada imóvel tem o seu público. Sim. E você, com muita elegância e muita sabedoria, a gente chega e discute isso, entendeu? Eu tenho certeza que no dia que eu fechar esse projeto, você vai ter muito mais prazer de vender essa casa, que você sabe que você fez parte daquelas decisões, entendeu? E esse corretor, ele é sim o meu vendedor, é indiscutível, entendeu? Quando eu traço o plano de negócio daquela casa, a corretagem e o ator corretor, ele é parte do orçamento, como tijolo, cimento. Isso é inegável, eu já coloco, isso não é premiação ou porque eu não vendi. Isso já faz parte do VGV da casa, entendeu? E a gente vê a diferença que faz quando o construtor, a construtora, ele enxerga o corretor dessa forma e ele faz o corretor participar desse processo na elaboração do produto, para ter mais assertividade, para o corretor também se sentir parte integrante daquilo. E a gente tem um conhecimento maior, porque a gente está em contato o tempo todo com o cliente, a gente está ouvindo o cliente, está nessa lida. E muitas vezes a gente tem um cliente ali que se assemelha, como eu sou, como a minha casa também, né? Conversa muito com as perguntas que você faz, com as pesquisas que você faz. Então, esse olhar de dar o crédito é muito importante. E a gente não vê tanto isso, né? E a gente entende que quando isso acontece, vocês têm uma assertividade maior na venda, uma rapidez, né? Um giro maior. Faz muito sentido isso. E pegando esse gancho, como é que você vê o mercado imobiliário hoje em Arapiraca, nesse momento da cidade, essa loucura, né? Essa expansão, essa loucura boa? A Arapiraca, eu acho que é um case de sucesso em todo o Brasil. Eu vi um correspondente bancário falando sobre isso. Esse modelo de aquisição e construção, por exemplo, que a gente pratica aqui em Arapiraca, é totalmente atípico em todo o Brasil. Não sei se você sabe disso. Eu sei que é atípico, mas não que era tão assim, tão Arapiraca. É tão Arapiraca, o jeito Arapiraca de ser. Tão país Arapiraca. Essa questão. A segunda é que todo mundo tem uma alma de construtor. Então, assim, o cliente participa muito. Então, o mercado imobiliário, o fazer do cliente faz parte também desse termômetro. Arapiraca, falando em sentido de economia, tem muita gente que tem uma renda, por exemplo, de faixa 3 e faixa 4, que é a faixa do Minha Casa Minha Vida, né? Que é 350 mil, de 500 mil. Então, assim, quando foi lançado o imóvel de 500 mil, por exemplo, dentro do Minha Casa Minha Vida, é porque se fez uma pesquisa e aquilo fazia todo sentido dentro do estilo da caixa de ser. Então, assim,
adoro fazer um imóvel de médio padrão. É uma coisa que me deixa muito confortável. É muito gostoso de projetar. E eu acho que Arapiraca tem um nicho para receber esse imóvel. Porque, assim, tem muita gente que absorve esse tipo de imóvel dentro dessa expectativa de valor, dentro dessa expectativa de renda também. Tem muita gente que tem essa renda. O que falta são imóveis feitos para essa renda. Imóveis de qualidade para esse perfil. Entendeu? Não Entendi. é só ser 500 mil. É que o imóvel de 500 mil, quem tem 500 mil, que é isso que está no mercado? Concordo plenamente, em gênero, número e grau. Né? Porque quem quer um imóvel de 500 mil, quer um imóvel com qualidade. Quer um imóvel com a história dos detalhes que a gente estava falando, bem pensados. Bem pensados, um projeto bem pensado, qualidade nos acabamentos. Ou ele está dando o upgrade do primeiro Minha Casa Minha Vida, ou ele já vende um imóvel de alto padrão e quer um imóvel enxuto. É porque está ali no meio, né? No meio termo dos dois. Exatamente. Então, a gente, há alguns anos, né? Isso mudou muito com a pandemia. A gente tinha imóveis maiores, imóveis amplos. Hoje, muita gente não quer, né? Diz, não, isso aqui está muito grande, dá muito trabalho, gera muito custo uma casa grande. E as pessoas estão migrando também. Tanto, como você falou, quem faz o upgrade, quanto quem faz o downgrade. Downgrade também. Estrategicamente, né? Para ter porque às vezes quer viajar, quer enxugar custos, quer ter uma casa mais objetiva, quer mais objetividade, praticidade no dia a dia. O que é que eu percebi? Quem é esse cliente do faixa 4? É aquele que, às vezes, ele quer uma parcela que não comprometa a renda dele, não comprometa dele pagar uma faculdade de um filho, dele viajar uma vez por ano, dele ter boa qualidade de vida. Por quê? Ele consegue ter um imóvel de muita qualidade, muito bem resolvido de projeto, muito bom, com um valor de parcela que, para ele, faz todo sentido. Dentro da logística da renda dele, faz todo sentido no planejamento familiar dele. O que falta são imóveis para esse tipo de cliente. E, Rafa, a gente está chegando ao fim. E eu quero pegar esse gancho. A gente estava conversando aqui nos bastidores antes sobre alguns imóveis, sobre um imóvel... E insistindo nessa questão do detalhe, de alguns imóveis que ficam ali sem ter uma venda rápida por conta, às vezes, de um detalhe, de uma coisa que o construtor, a construtora podia reverter, poderia evitar, né? E que conselho você deixa para essas pessoas? Porque, assim, a gente tem no mercado muita gente construindo, mas ainda de uma forma muito amadora. E a gente também tem muita gente querendo construir. Você tem uma construtora hoje, mas você sabe que tem muito construtor. Ah, fulano, tem gente que diz, fulano está construindo. Eu nem sabia. Eu digo, fulano está construindo. Fulano tem outra profissão. Eu vou construir aqui uma casinha para ganhar um dinheirinho. Mas não é assim, né? Então, quero que você deixe aí sua mensagem para essa galera. Assim, hoje todo mundo acha que o mercado imobiliário você vai... É a segunda renda familiar. Até pode ser. Mas, assim, exige muita dedicação, exige o pós-obra, exige técnica. E, assim, você não é só você. É uma gama de parceiros. É o eletricista, é o pintor, é isso, é aquilo. E, assim, são muitos atores envolvidos. E, às vezes, o cara que é advogado sai, vou investir... vou fazer uma casa, chamo o fulano de tal, que é um mestre de obra, e assim, às vezes, eu pensei que ia rentabilizar assim, um assado, e faz um projeto de qualquer jeito, executa de qualquer jeito, e do nada bota uma placa e diz que a casa é 500 mil e o corretor que dê conta de vender. E muitas vezes dizem, esse corretor, bota a culpa no trabalho do corretor. Do corretor. E assim, às vezes são estratégias mesmo de escolha. É a cor da fachada, é a cor do revestimento. É como eu digo assim, quem vai comprar o meu imóvel, ele gostaria disso? Sempre, eu acho que o segredo da Prada sempre foi esse. Dentro dessa perspectiva, o meu cliente, como é que ele iria escolher? Entendeu? Tentar ser o mais assertivo possível, porque assim, dá certo. Mas a minha casa não está vendendo por isso. Então muda alguma coisa, muda a cor da fachada, faça um detalhe no revestimento, bota umas iluminações que
faça gosto da pessoa. Faça como se fosse pra você. Faça como se fosse pra você, entendeu? Se eu No fosse... seu melhor cenário, com os recursos que você tem dentro das limitações de Exatamente. preço, de tudo. E assim, Faça são o melhor. coisas independentes. Eu não falo... Rejunte o piso, né? Faça o acabamento bacana. E assim, eu sempre falo para os meus colaboradores. O preço do ruim é o preço do bom. O metro quadrado do mau assentador, muitas vezes, é o mesmo valor do bom assentador. E às vezes quando você não faz, você vai ter ali o retrabalho. O retrabalho. E assim, outra situação que às vezes essa pessoa que está de aventureiro, o construtor, não a construtora, é a questão do pós-obra. Você, cliente, eu digo muito aos meus clientes, mesmo que eu não feche a venda, pode ter certeza que alguma coisa fica na cabeça dele. Essa segurança de uma boa construtora, de ter um responsável técnico, um arquiteto, um engenheiro, estar à frente da sua obra, porque lá nos documentos da Caixa você vai assinar dizendo que você fez a verga, que a contra-verga, que a impermeabilização, que isso, que aquilo, está lá assinado. Eu assinei dizendo que fiz. E eu assinei porque eu sei que eu fiz. Entendeu? E eu vejo muito também isso como uma responsabilidade do cliente mesmo, porque às vezes os clientes são muito imediatistas, aí compram qualquer coisa, né? Eu acho que vale a pena você buscar os profissionais, os melhores profissionais, porque como você falou, o preço é o mesmo. Aí você busca, você se pega com qualquer corretor, você se pega com qualquer construtor, porque você quer uma casa pronta, assim, não. E assim, Natália, o pós-obra, ele existe. Ele existe na MRV, ele existe na Delman, ele existe na Prada, ele existe em qualquer construtora. Mas como a gente lida com o pós-obra? Entendeu? É o seu Zezinho do mercadinho que resolveu fazer uma casa, 2, depois não construiu mais. Como é que vai ser esse pós-obra? Entendeu? O cliente, ele... Mas até esse Zezinho, qual foi o cuidado que ele teve durante a obra? Ele não teve porque ele não tem interesse de pós-obra. Então, assim, para ele, entendeu? Quando eu chego e recebo um cliente que ele veio de uma indicação, por exemplo, de um cliente que eu entreguei uma casa há 1 ano e meio, fala por si só. É, verdade. Fala por si só. Ele já teve um ciclo de 18 meses de uso chuva, da casa, de inverno, de tudo. chuva, de inverno, de rachadura, do gesso, disso, daquilo. Entendeu? Isso é muito bom. É prazeroso você ser indicada. Verdade. Entendeu? E aí a engrenagem, aí é que você trabalha e faz melhor, né? Uma coisa é uma engrenagem. Rafa, muito obrigada. Foi maravilhoso esse episódio. Acho que a gente tem muita pauta ainda para trabalhar por aqui, né? O seu trabalho é incrível. Quero parabenizá-la, né, aqui publicamente, mais uma vez, que a gente possa ter muitas parcerias. As portas do Papo Imobiliário estão abertas. Desejo muito sucesso para você, você merece, porque está fazendo a coisa diferente, na verdade, como tem que ser feito, né? E por mais que a gente tenha mais profissionais assim em todos os setores, no nosso mercado imobiliário, os diversos subnichos aí que tem nele. Obrigada, volte sempre. Deixa aqui seu contato, onde as pessoas podem lhe achar. As pessoas podem me... Eu sou arquiteta, não é? Como falam. Não advoga mais, né? Não advogo como mais. eu. Minha atividade principal não é também a arquitetura em si, é a Prada Construtora. Eu projeto muito para mim, tenho o maior prazer para mim e para os meus clientes. E assim... Quero que vocês me sigam no Instagram, que é a Prada Construtora. É um Instagram feito com muita dedicação. Você está arrasando no marketing também. Muita qualidade. Investindo no marketing, dando a cara a bater, é isso mesmo. Entendeu? É o meu portfólio e eu tenho o maior prazer de chegar e dizer, siga a Prada, veja isso, veja aquilo. E você, como corretora, também de chegar para um cliente e olha aquela casa, assim, vender uma casa na planta baseada num vídeo que muitas vezes eu fiz, porque assim, existia uma história de cada imóvel ali. E não é só um Instagram montado, é o que acontece no dia a dia. Entendeu? Tá de parabéns você. E, inclusive, eu não sou muito a mulher que compra essa história desse feminismo. Porque você é mulher. Não. Eu equiparo muito. Eu acho que aí eu coloco a gente como profissional, homem e mulher. Mas a gente sabe que esse meio de construção, da construção civil, ele é muito masculino, né? E você lida com muito homem, você tem muito construtor e você, assim, está se destacando como mulher. Eu gosto muito de ver isso, né? Eu gosto das mulheres estarem no mesmo nível,
pau a pau ali e até mais, porque Eu acho mais porque a nossa sensibilidade... nós somos mais detalhistas, nós fazemos as coisas com mais capricho, com mais carinho, né? Com mais delicadeza. Então, é isso. Estou feliz de ter tido você aqui. Muito obrigada. E vocês que nos assistiram até aqui, obrigada também. Deixem os comentários de vocês, as sugestões, os temas que vocês querem ver e compartilhem esse episódio que foi feito com muito carinho. A gente tem muita dedicação para chegar nesse resultado final. Compartilhem, mandem para quem você diz, não, fulano precisa assistir isso aqui, né? Que vocês vão estar colaborando com o nosso projeto. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo episódio. Beijão!